irmãos? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, permaneça em nosso ambiente. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso companheiro Felipe pela coragem de me convidar para vir. Um momento difícil, um pouco difícil assim, porque estamos vivenciando uma nova experiência. A enfermidade diabetes. É difícil, mas a gente está conseguindo vencer essa dificuldade. Muito obrigada, Felipe. Eu não poderia deixar de faltar, de vir, aliás, nessa casa que a gente aprendeu a amar, uma convivência de longo tempo, de longas datas, em que, desde o início, foram 3 casas que nós já passamos, não é? Nem está lembrando. 3 casas desse nosso geral, nós já passamos. Então, foi esse final de mês em que toda a cristandade se volta para esse momento sublime, que é a lembrança do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, em que toda a ambiência, toda a atmosfera, ela fica como que assim, mergulhada numa magia encantadora, em que todos queremos sermos melhores. A gente quer estar bem com os familiares, a gente quer estar bem com o vizinho, com o pessoal do trabalho, com o pessoal da comissão, com o pessoal da escola, com o pessoal mais ainda, que convive conosco dentro da casa espírita. A gente vai tendo um outro olhar, um olhar clínico, de análise para os nossos sentimentos, como eles estão me comportando, se eu sou realmente cristã, o que estou fazendo para o meu irmão, para a minha irmã. Então, existe uma magia realmente na atmosfera. Todos nós queremos sermos melhores. Então, esse trabalho, como que poderia faltar no final desse mês, no mês de dezembro, consagrado a essa lembrança maravilhosa que é a lembrança do nascimento de Jesus. E a gente lembrando desse nascimento, a gente foi nos nossos estudos, nos nossos arquivos, revendo os fatos que aconteceram durante aquela trajetória de 33 anos, mais ou menos, de Jesus aqui na Terra. No primeiro instante, vamos lembrar aquela festa de um casamento, uma festa maravilhosa, em que Jesus foi convidado, e a sua mãe foi convidada para que estivesse lá, e ele obedeceu ao convite da sua mãe e estava ali na festa do casamento. Primeiro foi ali. Aí depois, saindo para as ruas, Jesus começa a fazer os chamados milagres, atendendo a necessidade física daquela multidão faminta de anelos, de anseios, de amparo, enfim. Curava paralíticos, cegos, aqueles que estavam enfermos do corpo, enfermos da alma. Depois os convites para que seguissem. Então, fez a seleção daqueles discípulos, convidando um a um daqueles, a partir dos mais simples, para que pudessem acompanhá-lo naquele trabalho de trazer o Evangelho, a boa nova, a boa notícia para aquela população lá de Israel e da Palestina. E foram muitos. Na nossa memória, a gente vai lembrando da Samaritana, a gente vai lembrando de Zaqueu, vai lembrando de Pedro, de Maria.
em que mais Jesus precisava, né, de um acalento, de um afago daqueles que eram considerados seus discípulos, o Pedro teve um momento de fraqueza. Então nós trouxemos para nós esse momento de Pedro. Vamos lembrar então daquela entrada de Jesus em Jerusalém, na época da Páscoa, na hora da Páscoa, na época da Páscoa. Jesus adentra Jerusalém, ovacionado por uma população que havia sido beneficiada por ele. Jesus adentra e logo em seguida ele se recolhe em uma vivenda com seus discípulos a fim de que participar daquela comemoração da Páscoa, fazendo uma ceia com seus amigos. E ali naquela ceia, todos já ficaram sabendo que Jesus não estaria durante muito tempo ali com eles. Todo momento Jesus falava na despedida, falava que não os deixariam a sós, que ele enviaria um outro Consolador, a fim de que ele dissesse tudo para eles. E para a posteridade, tudo aquilo que ele não pôde revelar com autenticidade naquele momento devido à nossa ignorância, a ignorância de todo o povo. E seus discípulos ficaram envergonhados sem saber por que Jesus falava tanto na partida, que tem partido e vou partir, e que seria traído por um deles. E eles ficaram querendo saber quem seria aquele traidor. Mas Jesus só revela para o seu discípulo, talvez por ser o mais jovem, o mais querido. Jesus então se prepara, vai lá para o morro das ovelhas, convida 3 dos seus discípulos para estar com ele, porque esse momento da separação estava se aproximando. Depois desse instante, a gente vai se adiantar um pouco, porque essa passagem é muito conhecida por quase todos os cristãos. Logo em seguida, adentra aquele que faria, ou seria um grande traidor, os soldados, os sacerdotes, aliás, os soldados romanos, mas coordenado, instigado, né, pelos sacerdotes, e faz a prisão de Jesus. Antes desta prisão, Jesus conversando com Pedro, e ao momento em que ele declara que ele ia ser traído e que ele já ia ser aprisionado e que ele voltaria para o Pai, Pedro então lhe diz que ele estava disposto, ele não ia permitir isso, estava disposto a dar a própria vida a fim de que nada acontecesse com ele, com seu mestre. E Jesus então declara a ele: Pedro, em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é possível, mestre, não é possível. Tu não estás, Senhor, acreditando em mim, na minha fidelidade, no meu amor tão grande por ti. Pedro, em verdade, eu te digo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E veio a prisão. Jesus foi preso e foi levado lá para o Sinédrio. E Pedro, apavorado com o que tinha acontecido, não deu cor de si daquela tragédia que estava diante dos seus olhos. E ficou a pensar: por que Jesus? Por quê? O que fez ele para ser aprisionado assim? Deixa que eu vou acompanhar de perto para ver o que vai suceder. Enquanto isso, todos os outros discípulos haviam levantado também. E Pedro ficou ali tentando, acreditando que ia acontecer alguma coisa, porque Jesus sabia de tudo, Jesus fazia
tinha todos os poderes, ele não se deixaria aprisionar por tanto tempo. Se aproximou de um grupo de soldados, dos guardas que estavam ali, já que haviam conduzido a Jesus, e ficou observando aquela conversa, o que ia acontecer, e de repente alguém se aproxima, era uma criada daquela casa, e disse: você é um deles, né? Deste Jesus. Não, eu não, nem conheço Jesus. Foi a primeira negação dele. Ele vai imediatamente, porque ele estava sendo descoberto, não podia, o pavor instalou-se em seu ser, na sua mente, como dizer assim, que vai ser de mim, se o próprio Jesus foi aprisionado, o que será da minha família, o que vai acontecer com todos nós? E se afasta um pouco. Ao se afastar desse pouco, novamente, a criada passa por ele, que estava fazendo, realizando alguma atividade por ali, disse: eu estou reconhecendo você sim, você estava com esse Jesus, na companhia dele. Não fui eu. A senhora está enganada, não fui eu. E se afasta mais um pouco, tentando se distanciar daquele ambiente. Mais adiante, é um guarda, um soldado que o reconhece. Você estava lá no morto, junto com esse Jesus. Inclusive, você até sacou da espada para atingir a mão. Não fui eu, não conheço esse Jesus. Eu estava por ali, de passagem. Mal ele acaba de fazer essa negação ao seu mestre e o dá depois desta terceira vez. E Pedro, então, agoniado com a sua própria consciência, o que aconteceu, por que eu fiz isso com o meu mestre, se afasta dali totalmente e vai quase que se enfurnar em algum lugar. E onde estavam os outros discípulos? Todos, com exceção do jovenzinho, o João, que mais tarde seria o João Evangelista. Este permaneceu ali, avisando, comunicando para Maria, a mãe de Jesus, sobre todos os acontecimentos. E Pedro se viu atordoado na sua mente. O que fazer agora? Estava todo conturbado. Se afastou, se escondeu, e aconteceu todos nós já sabemos. A morte na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa um pouco. No terceiro dia, após a morte de Jesus, as mulheres do Evangelho sobem um monte na madrugada e vão até lá onde estava a sepultura de Jesus, e muita tristeza verificaram que o corpo de Jesus não estava lá. Havia desaparecido. Elas descem, só permanecendo no local, uma que todos nós aprendemos a conhecer, aprendemos a admirar, que era, foi Maria de Madalena. Madalena permaneceu ali. As outras foram avisar a Pedro, Timóteo, João, que havia sumido o corpo de Jesus. Madalena permanece procurando, tentando encontrar uma justificativa para aquele sumiço. E de repente ela ouve uma voz. Maria, ela se volta, pensando, imaginando que fosse o jardineiro que estivesse por ali
você prestando atenção com tanto mais e com grande espanto, ela percebe que era o próprio Rabi, o Rabi da Galileia. Ela tenta ajoelhar-se para abraçá-lo e ele então diz: não, Maria, não me toques. Não me toques porque ainda não subi para o Pai. Eu desci, Maria, mas desci muito. Eu fui nas furnas, eu fui em busca do grande amigo que eu sou dele. Eu fui em busca de Judas, porque um amigo não abandona o outro amigo. Vá, Maria, e comunique aos meus irmãos, aos seus irmãos, que eu voltei e que logo estarei com todos eles. Maria desce e vai avisar lá na casa onde eles estavam hospedados, os discípulos de Jesus. Chegando lá, ela avisa, comunica com todo entusiasmo, com aquela euforia própria de quem vê o bem maior acontecer. Mas um gélito momentâneo, parte daquelas palavras vindas de alguém lá do fundo daquela sala. Jesus, ele apareceu, é você? Aquelas palavras soaram como um gelo imenso na consciência de Maria de Magdala. Era a dúvida de todos: será que ela havia realmente mudado? E novamente, lá no fundo ela ouve. Se ele tivesse que aparecer, ele ia aparecer, por exemplo, para Pedro, para João, que é o discípulo amado, para sua mãe, Maria, mas aí as reticências. E ela então, banhada em pranto, sentiu-se abraçada por dois braços amorados, que eram os braços da mãe de Jesus, acalentando e dizendo: eu creio, minha filha, eu creio que Jesus voltou, eu creio em você. O tempo passa um pouco mais, e todos aqueles discípulos, inclusive Pedro, eles vão para a Galileia e sabiam que lá Jesus ia ao encontro deles. Partiram de lá. E realmente Jesus apareceu para todos e conversou muito com Pedro. Perguntou se ele realmente o amava. E ele repetia as palavras que ele devia ter repetido, mas no momento ele negou: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Era a 3ª vez. Tu sabes que eu te amo, mestre. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tu serás Pedro, e em ti eu fundarei a minha igreja, porque sois pedra, e tu serás pescador de almas. Aí vamos ver Pedro já se reconciliando com a sua própria consciência. Depois daquele tormento todo em que ele passou durante toda aquela dúvida, aquele desconforto imenso que ele sentiu ao negar Jesus, ele reconciliou-se com a sua consciência, se reequilibrou, e depois das despedidas de Jesus, quando Jesus parte definitivamente, Pedro reúne os seus irmãos
Jerusalém, onde foi Paulo, aquela tragédia provocada por todos nós na condenação de Jesus à cruz. Porém, nós não podemos negar que com a morte de Jesus, talvez tenha sido necessário isso, a fim de que nós tivéssemos uma posição definitiva sobre a nossa resistência. Com a morte de Jesus, com o aparecimento de Jesus, que foi o grande boom, a sua ressurreição, nos mostrando, nos provando de que a vida continua, de que a morte não existe e que a morte existe somente no nosso corpo, é nossa roupagem, é nosso instrumento de libertação, a fim de que nós possamos provar a nós mesmos do que somos capazes, estando aqui no planeta de provas e expiações. É a grande oportunidade de estarmos no corpo, de nós realizarmos esse trabalho de renovação. E com essa prova grande de Jesus, de que ao aparecer para todos, não somente para os seus discípulos, Jesus materializou-se, Jesus veio com seu Espírito, nos mostrar a todos, mostrando a todos naquela ocasião de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós vamos ver então Pedro reconciliado com a sua consciência, mas havia necessidade do resgate, de Deus fazer um trabalho provando, né, que ele realmente estava sendo fiel a Jesus. Não basta simplesmente dizermos: confia em ti, Senhor, confia em mim, eu vou fazer. Não, a gente tem que provar através de um trabalho. Então, Pedro vai para Jerusalém. Lá, ele organiza, junto com seus discípulos, uma casa chamada Casa do Caminho, onde ele ia abrigar a todos os transeuntes, aqueles que estavam sendo postos fora de casa pela sua parentela física, porque naquela ocasião não existia o que nós temos hoje, apesar de nós reclamarmos muito desta parte social. Naquela época não existia o que nós temos hoje, um amparo social, um amparo que nós dizemos que não é ainda o conveniente, mas é muito melhor, avançamos muito mais do que naquela época. Então, naquela casa, a Casa do Caminho, ele abrigava esses transeuntes, essas pessoas que eram jogadas na rua porque eram possuidores da lepra ou outras enfermidades, a cegueira, por exemplo, a dor moral, especialmente para as mulheres que eram tiradas da rua ou eram lapidadas. Enfim, então eram abrigadas ali na Casa do Caminho. Então a casa ficou repleta de necessitados, porque onde houver um local pequeno que seja, que esteja doando amor, doando amparo, ali será o local que vai ser procurado por muitos e muitos enfermos do corpo e enfermos do alma. Então ele trabalhou ali muito tempo. Daqui a pouco nós vamos ver Pedro tendo necessidade de ir levar o seu conhecimento cristão para que ainda não era um conhecimento cristão, esse nome foi dado de cristão através de Lucas, né, que era um médico que estava viajando, passando por ali, pela Antioquia, e
estando em contato com Paulo de Tarso, e achou que deveria ser tirado esse nome de os homens do caminho, do caminho, já que estavam servindo a Cristo, a Jesus, então seriam os cristãos. Então esse nome foi dado pelo doutor, pelo médico Lucas, que foi conhecer os feitos de Jesus bem depois do desenlace do Mestre Jesus. Então Pedro sentiu vontade de sair um pouco daquilo, já que tinham outros servidores trabalhando, voluntários, na casa do caminho, e levar a palavra de Jesus, esses ensinamentos, a terras distantes, especialmente lá em Roma, onde existiam cristãos estavam necessitando de amparo, de conforto, da história de Jesus. E ele então parte e vai para Roma, eu disse também porque Paulo já estava lá também fazendo as suas pregações lá para Roma. Chegando lá, onde é que Pedro ia ficar para fazer as pregações? Ele teria que fazer nas catacumbas, porque ele seria imediatamente pego pelos soldados romanos. Então ele ia para aquele cemitério, onde já não existia mais nenhuma movimentação por ali, ele estava inativo, e ele foi avisando, mandando comunicações que ele estava por ali, levando a mensagem de Jesus. E ali ele falava com muitos e muitos procuravam por ele. Até que, com o passar do tempo, vieram aqueles momentos terríveis em que o nosso Nero, mandava que os soldados aprisionassem os cristãos. Então, os cristãos eram tidos como aqueles que iam levar alegria para os romanos através daquelas festas, da festa pagã. Então, que eles seriam levados ao circo e seriam dados às feras para a diversão daquele povo romano. As feras, aos postes, em que eles colocavam aqueles corpos vivos e ali colocavam óleo e acendiam, seriam tochas humanas. Outros iam ser dados aos gladiadores para que se divertissem no aniquilamento daquelas criaturas. E nesta época, Pedro ficou sabendo que os cristãos estavam sendo consumidos assim. Voltamos atrás um pouquinho. Certo dia, Pedro estava numa casinha em que amigos cristãos lhe ofereceram para que ele repousasse ele mesmo no mundo, antes de ir para as catacumbas. E era Silas que recomendou que ele deveria fazer como Paulo, mandar cartas aos cristãos, porque aquilo que ficava escrito não se perdia. Muitos e muitos poderiam saber sobre a vida de Jesus, já que ele o acompanhou desde a época em que Jesus partiu com seus 30 anos para fazer o seu missionário. Então, dali ele sabia tudo o que havia acontecido. Que ele escrevesse para os cristãos, os remanescentes, já que ele não tinha muita leitura. Então, esse Silas ficou de fazer as cartas. Tudo bem, então eu digo e você escreve. E assim fez. Então, foram várias e várias cartas de Pedro enviadas para os cristãos. Voltemos lá nas catacumbas. Certo dia, então, tendo Pedro recebido essas notícias dos morcínios dos cristãos, ele ficou muito triste, desiludido, apavorado com aquilo. Ele estava muito sensível, já bastante idade, seus cabelos estavam todos encomeçados. Deus já havia passado para Pedro.
Ele então disse: eu não consigo mais ficar por aqui. Eu vou me daqui, eu vou embora, eu não quero permanecer. E ele então pôs-se a caminho para ir embora. Sair dali, daquele palco de tristeza. Quando ele estava a caminho, páginas senhores, para voltar para Jerusalém, ele então viu um vulto se aproximando. Era na sua direção. Ele queria, o vulto estava vindo, todo luminoso. Quando chegou mais ou menos perto, ele percebeu que aquele vulto era o próprio Jesus. Era Jesus. E daí, Jesus veio ao meu encontro. Mas Jesus passa ao lado. E ele então pergunta em latim: qual vades, Domine? Onde vai, Senhor? E Jesus volta-se a ele e responde: eu vou para ser queimado junto com os meus irmãos. Então Pedro aí se desmontou. Era mais uma negação, era mais uma fuga de Pedro, fugindo do trabalho. Ele então retorna às catacumbas e quando ele está ali fazendo a sua pregação, chega um grupo de soldados, o soldadesca de César, o soldadesca lá de Roma, sabedores que estavam de que os cristãos estavam junto com um líder naquelas catacumbas. Eles aprisionam e levam manietado, como naquela previsão de Jesus lá atrás, como fala Pedro, lembra-te de quando, lembra-te dessas palavras, quando era jovem, tu mesmo, Pedro, cingia-se e ias onde querias, mas chegará um tempo em que outros hão de cingir-te e te levarão onde não queres. E ele lembrou-se dessas palavras de Jesus, porque os soldados amarraram logo os seus pulsos e puxaram por ele para levar para a prisão. E ali ele aprisionado, e dias depois ele é levado para um lugar bastante ermo. Eles falaram em Babilônia, um lugar bastante ermo. E lá, neste local, ele seria sacrificado. Sacrificado da mesma forma de Jesus. Porque a pena para determinadas criaturas, lá em Roma, era a crucificação, como fizeram com Jesus. Não foram os sacerdotes que crucificaram Jesus, foram os romanos, porque eles eram subordinados a Roma. Então, iam também crucificar Pedro. Pedro, então, voltando-se para os soldados, lhe diz: não me permito ser colocado na cruz da mesma forma que o meu mestre foi colocado. Coloque-me ao contrário, de cabeça para baixo. E Pedro aí foi colocado na cruz de cabeça para baixo. Foi uma morte horrível, em que o sangue desce todo para a cabeça. E o tempo passou. Pedro então redimiu-se realmente com Jesus. Por quê? Ele havia negado lá atrás 3 vezes a Jesus. Ele estava negando mais uma vez também. Quando desejou voltar para Jerusalém,
fugindo de Roma para não assistir, para não participar daquele morticínio em que os cristãos estavam sendo levados. Nos diz a nossa literatura cristã que Pedro já era, em outras épocas, em outras paragens, amicíssimo de Jesus, já havia acompanhado com Jesus. Só que Jesus tomou seu rumo reto. E Pedro, desde aquela época, vacilava, como nós dizemos nos dias de hoje. Um vacilo constante. Mas Jesus conhecia, sabia que ele tinha um grande coração. Por isso, ao Jesus retornar, a Jesus vir à terra para trazer a boa nova, ele fez já um convite àqueles a quem eles podiam confiar. Pedro era um deles. Pedro seria aquela igreja, aquela pedra em que Jesus assentou o seu evangelho. Então Pedro fez um grande trabalho, apesar dele, fez um grande trabalho com o evangelho de Jesus. Então, nesse final de mês, em que durante todo esse tempo nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa reflexão. Quantas vezes eu neguei Jesus? Toda vez que a gente foge ao trabalho, à renovação da nossa consciência, toda vez que a gente se perde no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na displicência, na falta de urgência, na falta de perdão, como Joana nos disse, perdoa-te. Às vezes a gente não se perdoa, como é que vai perdoar o outro? Muitas vezes a gente não se perdoa por conta do orgulho que nós temos. Por isso que nós não nos perdoamos. Não é possível, eu não posso ter feito isso. Foi o que Pedro fez. Não é possível que eu, Pedro, neguei Jesus. Então, ele não se perdoou até que ele caiu em si e retomou o caminho traçado por Jesus. E foi de queda em queda, mas foi se erguendo para o trabalho dele. Na espiritualidade, ele teve a grande consolação de se ver já embalo de luz, um pouco depois, em que houve o seu reajuste com o próprio perispírito, porque o perispírito continua em nós. Então, foi lindo e continua sendo linda a trajetória do nosso tempo. Agora, queridos amigos, queridos irmãos, eu queria dar um presente para todos vocês. Quem puder, canta junto.
Jesus. E Jesus voltou, gente. Jesus voltou quando veio no Espírito, o grande consolador para as nossas almas. Já voltou, está aí, doutrina no Espírito. Então que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para sempre. Muito obrigada pelo convite de vocês e pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigada.